Olá pessoal, professor Alex Marim novamente, e nós então, na aula de hoje, na videoaula de hoje, daremos continuidade ao estudo de restrições de integridade, regras ECA, mais precisamente então os nossos famosos aí gatilhos. Tá? Então nós vimos na aula passada alguns conceitos iniciais sobre a importância de termos restrições de integridade dentro dos nossos SGBDs. Vimos que possuem duas classificações, né? As restrições então ditas de relacionais e as restrições semânticas. As relacionais são aquelas que são garantidas de uma maneira automática pelo SGBD, ou seja, eu não preciso especificar ou criar nem nada, enquanto que as restrições semânticas são aquelas que o programador vai ter que então escrever um pouco de código. Tá? Dessas restrições semânticas aí nós temos as regrinhas chamadas de ECA, baseadas então em evento, condição e ação, e talvez o maior exemplo dessas regrinhas ECA são os nossos amiguinhos gatilhos. Tá? Então, o que são esses caras que são o objeto dessa nossa videoaula de hoje? Tá? São, então, uma sequência de comandos ou ações que são executadas de uma maneira automática, pessoal, tá? Pelo sistema, pelo SGBD, em consequência, no nosso caso aqui, né, de uma modificação, de uma atualização na nossa base de dados. Então vai acontecer alguma coisa que a gente vai chamar de um evento, tá? E esse evento então ele irá, talvez, dependendo da condição, disparar ou efetuar, tá? Alterações, atualizações, né? Ou ações, melhor dizendo, na minha base de dados. Então os gatilhos, por serem regras ECA, ele irá possuir três partes, tá? Ou seja, vai possuir um evento, que vai ser responsável então por ativar a trigger, o gatilho, por exemplo, uma atualização em uma determinada coluna, um delete, né, um insert, enfim. Vai ter uma condição, ou seja, essa condição vai testar se após a ocorrência, ou até mesmo antes, dependendo do momento, após a ocorrência do evento, eu vou ou não ter que executar as minhas ações. Tá? Então essa condição ela tem que ser satisfeita, ela tem que me retornar verdade, para que o meu conjunto de ações seja ou não executado. Tá? Então, vamos para uma prática aqui, vamos para um exemplo. Esse é o exemplo que eu uso em aula, tá? Então talvez não seja o melhor exemplo, ou pelo menos o mais politicamente correto, tá? Mas vamos lá. Então olha só, imagine que eu tenho aqui 4 tabelinhas, certo? Tenho aqui uma tabelinha chamada cervejas, no qual eu tenho o nome da cerveja e um fabricante, tá? Vamos imaginar que o nome da cerveja seja a minha chave primária, tá? E o nosso fabricante. Tenho bares, onde eu tenho o nome do bar, o endereço do bar e a licença na prefeitura. Tá? Novamente o nome do bar seria a nossa chave primária. Obviamente nós não iríamos fazer isso. Para cada tabelinha nós teríamos um código, né, um identificador, que fica mais fácil, porque desse jeito eu não posso ter cerveja com o mesmo nome, né, e nem o bar com o mesmo nome. Mas enfim, o mesmo para clientes aqui, né, nome do cliente seria talvez a nossa chave primária, endereço, um telefone, enfim, né, poderia ter um identificador aqui, mas é só para a gente ter uma ideia, nós não iremos construir. E aí aqui eu tenho uma tabelinha chamada de vendas, tá? A qual vai ter qual bar, nome do bar, vende qual cerveja, podia ser até a tabela aqui, né? Enfim, qual cerveja e por qual preço. Tá? Então aqui não seria a ideia muito de vendas, assim, poderia ser aqui uma tabela de preços, vamos dizer assim, né, para a gente manter um histórico. Então, qual é o bar que vende qual cerveja e por qual preço? Tá legal?
Muito bem, então esse é o nosso esquema que a gente vai utilizar para como exemplo para a gente ver a ideia de gatilhos funcionando. Tá? Repito, né? O que a gente vai estudar aqui vai um exemplinho teórico e aí a gente vai, obviamente, aplicar não esse exemplo, tá? Um exemplo um pouco mais elaborado na prática, tá, gente? Então aguardem aí. Então olhem só o que acontece, né? Então reparem que aqui em vendas, ó, nós temos uma chave estrangeira, tá? Uma chave estrangeira que referencia o bar e referencia a cerveja. Então, se eu quiser cadastrar aqui, se eu quiser colocar uma nova linha aqui de uma cerveja, por exemplo, que não foi cadastrada aqui ainda, a restrição de integridade referencial, certo? Aquela que diz, né, que toda AFK tem que pertencer a uma PK, tá? Ela vai então bloquear, né? Ela não vai deixar que eu faça um insert nesta tabelinha vendas aqui, porque eu não tenho a cerveja cadastrada, né? Por exemplo, vamos pegar lá a cerveja chamada Malte 90. Muitos de vocês não conhecem, é uma cerveja bem antiga aí, é do meu tempo. Tá? Então, se essa cerveja aqui ela não está cadastrada em cervejas aqui, tá? Eu não vou conseguir fazer um insert na tabela vendas, ok? Mas vamos imaginar que eu quero fazer esse insert e automaticamente essa cerveja que eu estou cadastrando aqui em vendas, ela já seja cadastrada na tabelinha cervejas. Com isso, tá? A restrição de integridade referencial continua sendo respeitada, tá? Então, como é que eu faria isso? Obviamente, se eu não tivesse a ideia de gatilhos, eu teria que incluir a cerveja aqui, fazer um insert aqui nessa tabela, para só depois, então, eu fazer um insert na tabela vendas, né? Porque, repito, para eu poder cadastrar a venda, digamos assim, da Malte 90, ela tem que estar na tabelinha cervejas, tá? Para obedecer a ideia da integridade referencial. Então, olhem só, como é que a gente vai fazer isso? Aqui está um exemplo, tá, de um gatilho. Não se assustem, eu vou explicar item por item, que implementaria essa nossa ideia aí, tá? Olhem só. Então aqui nós temos uma operação chamada create trigger, bonitinho. Eu vou dar um nome para o meu gatilho, tá? E aí aqui eu tenho marcado em verde qual é o evento. Lembrem-se, né? Os gatilhos é uma regra ECA. Então aqui qual é o evento disparador? O evento vai ser o que? Um insert na tabela vendas. Tá? Reparem, eu quero cadastrar uma nova venda de uma cerveja que ainda não está na tabela cervejas, certo? Então meu evento disparador vai ser o que? Um insert nessa tabelinha vendas, tá? Aí aqui nós temos as referências, ok? Toda vez que eu tiver um insert, tá? Eu vou ter que fazer referência à minha nova linha, ou seja, a linha que está sendo inserida, tá? Então por isso que eu tenho esse referencing new row aqui, nova linha, tá? E aí eu vou dar um nome para essa nova linha, um nome inteiro para essa nova linha, como se fosse um ponteiro apontando para toda essa nova linha, tá? Então referencing new row as nova cerveja, tá? Para cada linha, ou seja, para cada linha que for afetada esse nosso insert, aí aqui em vermelho, né, eu tenho a minha condição. Tá? Então a minha condição é o quê? Quando, tá? Aí reparem, esse nova cerveja é um ponteiro para a nova linha que foi inserida. Tá? Ou deixa eu voltar aqui, tá? Eu estou inserindo em vendas, tá? Então deixa eu voltar aqui, ó. Então eu tenho um ponteiro aqui, ó, nova cerveja, que está apontando, vamos imaginar o seguinte, deixa eu tentar fazer um esquema aqui, tá? Então olhem só se vai funcionar isso daqui em vermelho.
eu vou estar inserindo aqui, ó, uma nova cerveja. Vamos pensar aqui, ó, o nome do bar vai ser o bar do Unidos. Tá? Estou fazendo este insert aqui, ó. Insert into vendas values. Tá? Aí aqui o nome do bar, ó, Unidos. Alguém conhece esse cara aqui? Deixa eu botar entre guampinhas aqui. Unidos, vírgula, a nova cerveja, malte 90, e vamos estipular um preço para ela aqui, tá? R$5, tá? R$5. Então esse insert que eu estou fazendo aqui, vamos imaginar que essa cerveja malte 90 aqui, ela não existe, ela não está cadastrada em nome de cerveja, tá? Então vai ser esse insert aqui que vai gerar. Então todas essas informações aqui, ó, elas vão estar associadas, né, gente, a um ponteiro, digamos assim, tá? Um ponteiro. Não sei se vai ficar legal esse cara, deixa eu tirar, tá? Ficou até mais ou menos. Então, deixa eu tirar ele. Deixa eu limpar aqui. Não curti. Tô trabalhando com uma ferramentinha aqui que vai fazer uma bagunça, eu acho, tá? Não vou conseguir tirar aquele cara. Então vai ter um ponteirinho, né, gente, que irá associar, no nosso caso aqui a gente definiu um nome chamado de nova cerveja, tá? Então todo esse ponteiro aqui, ó, ele vai ser o nosso nova cerveja, todo ele, tá? Todo ele vai ser o nosso nova cerveja. Então se eu quiser especificar, por exemplo, aqui, ó, o nova cerveja, tá? O nova cerveja ponto nome do bar, ele vai me retornar Unidos, tá? Certo? Se eu quiser retornar nova cerveja ponto nome da cerveja, vai retornar malte 90. Nova cerveja ponto preço vai me retornar os R$5, tá? Então aquela nova linha que eu fiz a referência é como se fosse, né, pessoal, um ponteiro que eu posso especificar, eu posso obter os valores que foram inseridos no caso, utilizando nome do ponteiro, ponto, nome das colunas, tá? Então nome bar, nome cerveja e preço, certo, gente? Tá? Então vamos voltar aqui. Então o que está acontecendo, né? Então no meu teste aqui, ó, nova cerveja, ponteiro, ponto, nome da cerveja, no nosso caso ali, malte 90, se ela não está, né, se ela não pertence, aí reparem que aqui eu fiz todo um select, né, select, vai pegar todos os nomes de cervejas da tabela cerveja, então vai me retornar um conjunto de cervejas, e ele vai verificar se a cerveja que eu estou tentando inserir na minha tabela vendas, ela não existe, tá? Ela não pertence àquele conjunto, significa o quê? Que ela é uma cerveja que ainda não foi cadastrada, é uma cerveja inexistente na minha base de dados e, portanto, devido à restrição de integridade referencial, eu não conseguiria inserir ela na minha tabelinha de vendas. Então o que eu vou fazer? Eu vou então fazer, qual será a minha ação quando isso der verdade, né? Ou seja, quando ele encontrar e descobrir que a cerveja não está cadastrada, o que ele tem que fazer? Ele tem então que cadastrá-la, né? Então ele vai cadastrar ela aonde? Vai cadastrar ela na tabela cervejas. Então ele vai colocar lá, ó, insert into cervejas, vai colocar o nome da cerveja, tá? Ou a coluna nome cerveja, qual é o valor que ele vai colocar para essa coluna? O valor nova cerveja ponto nome, que é, ele vai pegar então o valor daquele ponteiro, tá? Então ele tem acesso durante todo o gatilho, né? Por causa desse meu referencing aqui, eu tenho acesso a todas as informações da linha que está sendo inserida neste exemplo, tá? Então repare, ó, nova cerveja, ponto nome da cerveja vai ser, no nosso caso ali, a malte 90. Então ele vai fazer, ó, insert into cervejas, coluna nome cerveja, valores.
malte 90. Então ele vai inserir na tabela cervejas malte 90 e o fabricante ele vai colocar como null, tá, gente? Ok? Então, importante, né, na hora da gente criar a nossa DLL lá, definir que o fabricante pode ser vazio, né? Senão a gente vai ter um outro problema de restrição de vazio. Lembram, né? Aula passada, tá? Então, aí fazendo isso, eu vou poder depois inserir. Uma coisa que é importante, né, gente, é esse before aqui, ó. Esse before aqui, ele vai definir qual é o momento, tá? Ou seja, quando que a ação será executada, tá? Em função do evento, tá? Ou seja, se eu colocar before, ou seja, antes de acontecer o insert, ele vai fazer o teste. Se for verdade, ele vai executar a ação, para somente depois de executada a ação, ele fazer o evento. Tá? Então, o evento, ele fica, digamos assim, esperando, tá? Ele fica holding ali, no caso do before, tá? Ele fica em holding ali, acontece todas essas ações aqui e condições para somente depois disso acontecer o evento, ok? Então esse momento aqui é uma coisa bastante importante, tá, gente? Dependendo do que eu quero que aconteça, certo? Tá? Entenderam? Então aqui, ó, aqui está a sintaxe do gatilho, né? Repito, isso aqui é uma sintaxe em SQL, tá? Ou seja, em SQL puro. Dando uma recapitulada, já falei sobre isso, né? O SQL, gente, ele é um padrão definido por órgãos internacionais. E os proprietários de SGBD, eles não são obrigados a seguir o padrão, tá? Eles são fortemente encorajados a isso. Por quê? Porque todo mundo estuda e todo mundo vê o padrão SQL, né? E aí, então, eles querem que mais gente use o seu SGBD, então alguns deles seguem com mais fidelidade ao padrão, mas outros não, tá, gente? Então, isso que eu estou vendo com vocês aqui é o padrão SQL, que teoricamente vai ser aplicado à maioria dos SGBDs. Infelizmente, o SGBD que a gente trabalha, que é o Postgres, ele não segue muito, ou quase nada, esse padrão da SQL, tá? Mas eu acho que é importante a gente estudar isso, esse padrão, para vocês então terem uma ideia, né? Você sabendo fazer nesse padrão da SQL, é fácil de vocês transportarem para o padrão do Postgres, que será o que a gente vai gravar numa próxima videoaula, tá? Então aí vai ser uma videoaula totalmente prática em função do Postgres, ok? Então olhem só, como é que fica essa ideia dos gatilhos, né? Então eu tenho aqui, ó, um create trigger, isso aqui é fixo, vou dar um nome para o meu gatilho, tá? Eu aconselho fortemente vocês usarem um nome que seja que identifique o que o gatilho faz, tá? Não sejam preguiçosos escolhendo o nome gatilho 1, gatilho 2, por exemplo. Coloquem exatamente o que esse gatilho vai fazer. Aqui eu tenho um conjunto de momentos, tá? Qual é o momento em que vai acontecer o gatilho? Então reparem que eu tenho aqui before, after ou instead of, tá? O before é antes, tá? O after é após, o instead of é ao invés de, tá? Eu tenho aqui um conjunto de eventos, ou um evento, que no nosso caso aqui, né, nós iremos trabalhar apenas com as operações da DML, ou seja, um insert, um delete, um update, um select, tá? On, nome da tabela, ou seja, qual é o evento. Aqui eu posso ter mais de um evento, tá? Eu posso ter insert, vírgula, delete, vírgula, on, nome de uma tabela, tá? Aqui sim é apenas uma tabela, cada evento, cada gatilho ele é aplicado a uma única tabela. Quais são as referências que nós iremos trabalhar, tá? Se eu tenho referências novas ou referências à linha antiga, já vamos ver isso daqui, muito importante esse referencing aqui. For each row, tá? Ou seja, para cada linha que será afetada,
when, uma condição, tá? Ou seja, essa condição ela tem que ser então um predicado da SQL ou uma expressão da álgebra booleana, sempre tem que retornar true ou false. E aí aqui as minhas ações vão ser, no nosso caso aqui, comandos SQL, tá? Ainda, né, gente, vendo essa ideia de referências aqui, ó, tá? Quando, uma dica para vocês aí, certo? Quando eu estiver no meu evento, aqui, ó, trabalhando com insert, eu vou ter referência somente à nova linha, tá? Então, insert é somente a minha nova linha. Quando eu estiver trabalhando com delete, tá, eu tenho acesso somente à linha antiga, ou seja, aquela linha que foi excluída. Então, ela é uma linha old, tá? E quando o meu evento for um update, tá, eu vou ter então acesso aos dois. Eu vou ter acesso à nova linha, ou seja, a linha que foi atualizada, com os novos valores, e vou ter acesso à linha antiga, tá? Aqui era então a linha original antes de ser atualizada. Ok? Isso é importante, gente, porque caso eu queira desfazer, né, uma operação de atualização, por exemplo, eu tenho acesso aos valores antigos. Ou ainda, se eu quero testar se houve, que é o nosso próximo exemplo, né, se houve um aumento ou não, eu posso então testar através da ideia da linha antiga, tá? Então, olha só, recapitulando, tá? Deixa eu ver se não tem aqui. Não. Aqui, ó, referencing, tá? Então, olha só, quando vocês têm uma operação de insert, ele vai envolver uma nova linha ou uma nova tabela. Então, aqui eu só vou ter acesso ao new, tá? Então, aqui eu vou ter acesso somente ao new, ó. Então, aqui é new row. Opa, new row, certo? Vou botar em vermelho e um pouquinho maior, tá? New row. Deixa eu apagar aqui a ferramentinha aqui, tá? Então aqui, ó, quando eu tiver insert, eu vou ter acesso a new row. De novo, new row. Quando eu trabalho com o delete, tá, eu vou ter acesso a old row. E aí eu posso dar, obviamente, um nome. E quando eu trabalho com o update, opa, tá? Eu minha ferramenta aqui não está muito, aqui é old row. E quando eu trabalho, né, com o update, né, gente, eu vou ter acesso ao new row e também ao old row. Então eu tenho acesso às duas referências, tá? Então o update é as duas, delete apenas uma e o insert apenas a new. Tá legal? Por que parou? Certo? Então, vamos ver mais um exemplinho aqui, tá? Então, nosso último exemplo aqui, né? Seja a venda, a tabelinha venda, continua sendo a mesma, o nome do bar, nome da cerveja e preço, e uma outra relação que a gente criou aqui chamada de lista negra. Pensa que tem essa tabelinha aqui, onde tem apenas o nome do bar. E essa lista negra aqui, ela foi criada então para manter aí os bares que aumentaram o preço de qualquer cerveja em R$1, ok? Tá? Ia ter muita gente aí nessa lista negra aí, certo, gente? Então, olhem só, aqui nós temos um gatilho no qual create trigger tem um nome chamado de reajuste, certo? Após, qual é o meu evento, né? O meu evento disparador é o que? Tem que acontecer uma atualização da coluna preço na tabelinha vendas. Então, toda vez que acontecer essa atualização aqui,
que eu vou ter que fazer um teste, né? Porque eu posso baixar para mais, né? Eu posso fazer uma atualização do preço para mais, ou posso fazer para menos, né? E mais que isso, eu posso até aumentar o preço, mas desde que eu não estoure em R$1, eu não posso incluir aquele bar, tá? Então olha aqui, ó, como eu estou trabalhando com update, o meu evento é update, eu tenho que utilizar como referência as duas linhas, né? A old row e a new row. E aí eu estou dando um nomezinho para elas aqui, né? O e NNN, tá? Mas podia ser aqui nova, e aqui podia ser antiga, por exemplo. É o que eu costumo usar em sala de aula, tá? For each row, ou seja, a gente tem que considerar cada mudança no preço. E aí aqui vai estar o meu testezinho, né? A minha condição. Qual é a minha condição? Se o novo preço, é o preço que foi atualizado, se ele é o que? Maior que o preço antigo mais R$1. O que isso significa? Significa que se isso aqui for verdade, o bar aumentou o preço de uma determinada cerveja em mais que R$1. Então, quando isso der verdade, significa o quê? Que esse bar tem que ser inserido na nossa lista negra. Caso o novo preço seja menor que essa nossa condição aqui, não tem que acontecer nada. Não tem que acontecer nada. Tá? Então, qual é o evento disparador, né, gente? O evento disparador vai ser o update. E qual vai ser a minha ação? Então, fazer um insert, tá, na minha tabela chamada lista negra. Quais são os valores? É uma tabela que só tem uma única coluna, então eu vou inserir aí o nome do bar. Tá? E qual é o momento em que isso vai acontecer? Vai ser after, né? Ou seja, eu vou fazer primeiro o update. Então, primeira coisa, diferentemente do outro exemplo lá, aqui primeiro eu vou fazer o update, vou deixar o update acontecer, vou fazer o teste, verificar se ele satisfaz. Caso satisfaça, caso dê verdade, ele vai então inserir lá na tabela chamada de lista negra. Ok? Tá, pessoal? Então, assim, ó, rapidamente a gente viu alguns exemplinhos aí, como é que isso funciona. E na próxima aula aí, nós vamos ver como que os gatilhos são implementados a nível de Postgres. Tá? Então, nós vamos ver isso aqui acontecendo de uma maneira efetiva. Tá? Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço aí.